Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kelaken Facuri e a gente vai falar como pedir. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem e mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Todo mundo sabe que orar é uma coisa super importante, mas o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas não sabem como orar. Muitas vezes elas até oram errado. E o que seria orar errado? Orar errado é você pedir coisas erradas. Pedir coisas erradas é pedir coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Vamos supor que uma pessoa te fez uma coisa horrível e você então acha que ela tem que pagar por aquela coisa horrível que ela fez. E você ora pedindo para Deus então que Ele dê uma bela lição, que Ele se vingue muito forte dela, que aquela pessoa sofra. Não faça isso, não é isso que você deve pedir para Deus. Mas como que a gente deve orar? Vamos pegar então o exemplo que Jesus ensinou pra gente, né? O modelo de oração que Ele deu pra gente, que é o Pai Nosso, né? Ele está em Mateus 6:9. Então Jesus diz assim: portanto, orem assim, Pai Nosso. Isso porque a gente deve lembrar sempre que Deus é o nosso Pai. É importantíssimo que você lembre que Deus é seu Pai, sabe por quê? Porque eu ouço muita besteira assim de, por exemplo, acontece uma desgraça, uma coisa terrivelmente horrorosa e as pessoas viram e falam, mas foi da vontade de Deus. Não, não foi, uma desgraça não é da vontade de Deus. Então, primeiro, se Ele é teu Pai, Ele não quer uma desgraça. Então, chamar Ele de Pai e de nosso, porque Ele quer o seu bem e quer o bem de todos. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, que todo mundo reconheça que Deus é santo. É importante a gente lembrar disso também todos os dias e ter todo o respeito por Ele. Daí você diz, venha a nós o vosso reino. Então, desçam aqui os anjos que nos protegem, né? Coloca os teus anjos ao nosso derredor nos protegendo. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como no céu, ou seja, que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Por quê? Porque no céu acontece tudo da maneira perfeita que Deus gostaria que acontecesse. Aqui na terra, nós vivemos num mundo caído, né, cheio de pecado. Então, muitas das coisas que acontecem não são coisas que agradam a Deus, que Deus gostaria que acontecesse. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, nessa hora você troca isso não só pelos alimentos, você pode falar também dos alimentos, a provisão diária, né, que você precisa, mas de todas as coisas que você precisa. Então, se você tem uma reunião importante, pelas coisas que vão acontecer naquele dia, peça todas as coisas por todas as coisas que vão acontecer naquele dia. Perdoa as nossas ofensas, ou seja, você peça perdão por todas as coisas que você fez, sendo detalhista. Detalhe, eu fiz tal coisa para tal pessoa. Se arrependa verdadeiramente, lembrando que arrependimento é a mudança de caminho, é você deixar de querer fazer aquilo, é não querer fazer mais. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, as pessoas que te fizeram alguma coisa, você vai lembrar e você vai falar, fulano está perdoado por ter feito isso, eu perdoo, eu estou rasgando aqui a dívida, não vou ficar com raiva, não vou ficar com rancor, não vou ficar com ódio. Isso desde coisas pequenas até coisas grandes. E Ele pede para a gente fazer isso todos os dias, sabe por quê? Porque muitas vezes você perdoou ontem, mas hoje você lembrou da mesma coisa que aconteceu ontem, ou aconteceram outras coisas, ou aquela pessoa que te deu uma mancada ontem ou em outro dia está dando mancada hoje de novo. Então todos os dias você perdoa todas as pessoas. Não fique com falta de perdão nenhuma, que é muito importante para a sua vida, porque a falta de perdão é um grande impedidor de bênçãos na sua vida. E não nos deixe ser tentados, mas livra-nos do mal. É importante a gente pedir para não ser tentado. É importantíssimo, as pessoas acabam esquecendo disso, mas é importante a gente pedir para que Deus não deixe a gente ser tentado, né? E livrar também a gente do mal. Daí tem algumas outras dicas que Ele também dá em outras situações, né? Que Jesus deu em outras situações, né? Que não foi na hora que Ele ensinou a orar o Pai Nosso. Por exemplo, para você orar no seu quarto com a porta fechada, ou seja, para não ficar dando show, achando que você é o santo, ou mostrando, né, que você é o santo. Dá uma olhada, ó. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai,
que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Isso é Mateus 6,6. Outra coisa que eu te aconselho a fazer, que eu mesma faço, é pelo menos a primeira oração do dia, né, aquela oração principal, você fazer de joelhos. Dá uma olhada no que diz Lucas 22:41. Então, se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar. Se Jesus fez isso, então é porque a gente também deve fazer. Outra coisa é ore agradecendo sempre. Né? Você pede uma vez e depois você passa só a agradecer, agradecer, agradecer. Eu sempre falo isso, né? Isso está em Mateus 21:22. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. E se você pediu e você recebeu, então já está na hora de agradecer, né? Porque quem é educado agradece por aquilo que recebeu. E daí você fica orando, porque no mundo espiritual aquilo já é seu e agora falta se materializar, então você continua agradecendo, agradecendo, agradecendo até se materializar. Depois também dá uma olhada no que diz. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos e eles os distribuíram ao povo. Isso aqui é muito importante para a gente lembrar que a gente deve agradecer antes de tudo, que a gente deve sempre agradecer. Isso aqui é a passagem na qual Jesus multiplica os pães. E você vê que ele começa pegando aquele pouquinho que ele tinha, porque aquela multidão gigantesca, ele pegou aquele pouquinho de pão que ele tinha e agradeceu. E esses pães se multiplicaram. Isso é um princípio cristão na nossa vida, que a gente deve começar a agradecer pelas coisas e elas vão se multiplicar na nossa vida. Só lembrando que se você começa a reclamar, elas vão ser tiradas. O pouco que você tem vai ser tirado da sua vida. Uma coisa também que é uma dica importante é que você visualize aquilo que você está orando. Apesar de muitas das nossas orações serem diárias, a gente pedir a mesma coisa todos os dias, é importantíssimo que a gente fique visualizando e visualizando e visualizando. Sabe por quê? Para a sua oração não se transformar numa reza, ou seja, uma coisa decorada que sai da tua boca sem que você nem pense. Se você está visualizando, você está pensando, você realmente está lá. Dá uma olhada no que diz Mateus 6,7. Nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações cumpridas. Então, mas e qual que era o intuito aqui? O intuito é que ele não ficasse orando, rezando, só fala a mesma coisa e na verdade ele não está com o coração dele lá. Quando você visualiza, é mais fácil de o teu coração estar lá. Então procure visualizar também. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.